Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, esse Poco X3 Pro deu trabalho, tá? Pensa num aparelhinho que deu trabalho, pessoal. Comecei nele aqui 9 horas da manhã, tá? Agora são 9h58 e a gente tá trabalhando nele ainda. Pessoal, esse aparelho aqui é de um lojista, tá? Um amigo nosso aí do canal. Ele sempre manda aparelho para nós aí. O que aconteceu? Esse aparelho, pessoal, ele entrou na assistência, ficava somente piscando esse LED aqui, ó. Ele ficava piscando o LED quando você colocava para carregar, porém não dava nada, pessoal. Então o que acontece? A gente avisou o cliente, né, que deveria aguardar até chegar o PMIC dele, né? Porque geralmente esse aparelho, pessoal, ele tem um problema relacionado aí no setor do PMIC dele. Na verdade é o PMIC. Esse PMIC, pessoal, ele dá muito problema, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? Ele vendeu para o cliente, né? Vendeu para o cliente e após isso o aparelho pegou e desligou e não ligou mais, tá? Do nada, a pessoa acabou de comprar o aparelho, abriu a caixa, ligou o aparelho já não ligava mais. Então o que aconteceu, pessoal? Ele mandou para nós, esse aparelho até inclusive ele tá resetado, né? Ele tá resetado. Então bora aí pro que eu vim aqui falar para vocês. O que acontece, pessoal? A gente nunca deve desistir de um aparelho, tá, pessoal? Apesar de estar muitas horas nele trabalhando, você sempre deixa um pouco e volta a trabalhar nele. Ah, cansou durante o dia? Trabalha nele daqui uma semana, daqui 3 dias, na hora que você tiver com a cabeça livre. Não conseguiu resolver? Vai indo até resolver, entendeu? Então o que aconteceu com esse aparelho? Ele estava com o LED piscando. Peguei, fiz um corte aqui nessa blindagem, né, pra gente não precisar tirar a blindagem completa dele. Em alguns casos, pessoal, quando o aparelho está em curto, realmente a gente tem que tirar a blindagem completa. Mas esse aqui, a gente fez um corte aqui onde tinha o FPMIC dele. O FPMIC dele chegou para nós, o aparelho continuou o mesmo problema. Falei assim, então o problema não vai ser só no FPMIC. Então a gente pegou, pessoal, retirou o processador, a memória dele fora. Refizemos, rebalando o processador e a memória. Clicamos no Power. Colocamos carregar, o aparelho ficava piscando a mesma coisa. E caramba, fiquei nele aí 4 horas fazendo a memória, o processador. Porque o processador desse aparelho, pessoal, ele é igual um bolo. Ele tem, por exemplo, ele tem o recheio e tem a massa. Então, pessoal, ele tem a massa e tem o recheio. Então, ele é o processador colado, tá? Ele é soldado. Ele encaixa igual o processador do S10, Samsung S10. Ele é cheio de esfera e ele tem uma outra camada por cima. Então você tem que rebalar 3 vezes ele, tá? O processador e a memória, então é 3 vezes. Não só isso, pessoal, é resina pura. Tem que tirar a resina. Não é uma dor de cabeça tremenda, pessoal. Se você for olhar o trabalho que dá nesse aparelho, acaba nem compensando você mexer. Eu vou falar a verdade. Para mim, pegar um aparelho desse para fazer o rebalem de memória e processador, é na faixa mais ou menos R$600, tá, pessoal? Fala a verdade, é R$600. Então, isso é caso o cliente está precisando muito do aparelho, ou tem que tirar a memória, alguma informação da memória, ou algum outro tipo de coisa que tem na memória do aparelho, ou tem que salvar o aparelho de qualquer forma. Há um inscrito nosso até mandou um aparelho desse esses dias para nós, porém o processador dele estava em curto, o processador dele estava sobreaquecendo, então não resolveu. Então, pessoal, esse aparelho aí, a gente fez a memória, o processador, trocamos em FPMIC, mesmo assim o aparelho não ligava. Então, pessoal, a gente encontrou que quando a gente colocava ele carregar, a gente estava notando que essa parte aqui estava aquecendo. 3 capacitores por baixo estavam aquecendo. A gente pegou, fizemos uma solda na blindagem, tá? A gente utilizou esse fio aqui, ó. Esse fio aqui é o fio negativo que eu utilizo. Você pega o fio e solda na blindagem. Você solda ele na blindagem. E o capacitor, pessoal, que está em curto, você pega o jacarezinho, tá?
liga ele no positivo da fonte. Tem que ser uma fonte boa, tá, pessoal? Uma fonte que ela não reseta na hora que você joga a tensão no capacitor. Eu uso aqui, pessoal, a fonte Minipa MPS 3005, tá bom? Uma fonte extremamente boa, tá? Eu tenho ela tem quase 6 anos. Então a gente coloca aqui, coloca até a energia da fonte em 1.0 e vai colocando a espátula, na verdade a pinça, na ponta do capacitor que está em curto, do lado positivo. Você pega a placa com a mão e faz assim com a mão, pessoal, ó, coloca a placa na sua mão e vai dando toquinho em cima do capacitor. Aonde ele aquecer, pode ser o curto que está com problema, onde está o curto dele. Então, a gente também identificou um curto nessa placa que estava nesse capacitor aqui, ó. Vou puxar o zoom. Estava nesse capacitor aqui, ó. Tá vendo? Aqui é 2 capacitor. Tá faltando um. Então depois eu vou colocar outro capacitor aqui. Então tava o curto nesse capacitor. Então aqui eu vou mostrar para vocês que a placa vai estar ligando, né? Só fazer uma limpezinha aqui. A gente tenta deixar a placa, pessoal, o mais original possível, né? Então o que a gente consegue fazer para deixar a placa do cliente bem limpinha, né? Tirar todo o fluxo que tiver, porque essa placa, pessoal, ela recebeu calor, recebeu fluxo aí, né? Então a gente tem que limpar. Vamos aqui conectar o flat da biometria e aí, ó, vou ligar o aparelho aqui para vocês verem. Espera aí, porque tá sem parafuso aqui, não tá encostando. Aí, pessoal. Pessoal, eu falo a verdade. A gente tem que agradecer a Deus a tudo na nossa vida. Não importa se você não acredita em Deus. Eu respeito a sua opinião. Eu acredito em Deus, mas você também não pode acreditar. Você pode ter outra religião. Isso aí a gente não vem ao caso. Mas a gente tem que agradecer, pessoal, tudo que a gente faz. Mesmo que dá errado, você tem que agradecer, tá bom, pessoal? Porque isso é muito importante, tá vendo, pessoal? O aparelho saiu da caixa, aparelho novinho do cliente, enfrentou esse problema aí, né? Então aí, ó, já tá tudo certinho, tá vendo? Aparelho aí, conseguimos aí ter êxito aí no reparo do aparelho, tá? Tá dando erro na câmera, depois a gente vai ver o porquê que tá dando erro. Aí, ó. Câmera funcionando. Então é isso que eu falo, né, pessoal? A gente tem que agradecer por tudo, né? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente sabe que esse capacitor aqui, ele leva uma tensão muito alta. Por que, João, ele leva uma tensão muito alta? O que acontece, pessoal? Esse capacitor, esse CI, ele leva uma tensão muito alta. Então o que acontece? Quando você coloca carregar, esse CI, pessoal, ele esquenta muito, tá? Então por isso que a gente fala que ele tem um problema crônico aí da questão do PMIC. Porque esse PMIC ele aquece muito. Então você tem que colocar um thermal pad, né? A gente vai colocar esse thermal pad aqui, a gente vai cortar ele, vamos colocar ele certinho, vamos fazer ficar bonitinho aqui para entregar para o cliente. Então, pessoal, muitas das vezes, né, a gente acaba deixando de reparar o aparelho, e é um aparelho aí que é um procedimento aí um pouco mais demorado, mas acaba dando certo. Como eu disse para vocês, tem que agradecer tudo aí que vocês fazem. E o mais foda, pessoal, esse aparelho ele é 256 e 8 GB de RAM. O cara aí tava muito triste. E tem até outro dele aqui para vocês verem, ó, que não é mentira minha. Tem outro aqui também, ó, que não deu reparo ainda, tá? Mas a gente vai trabalhar mais nele, tá bom? A gente não desiste fácil. Igual eu disse para vocês, mexe um pouquinho, não deu certo, deixa para depois. Não deu certo, deixa para semana que vem. Mas uma hora dá certo. Valeu? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Deixa seu like nesse vídeo.
Se inscreva em nosso canal, você que não é inscrito. Favorite o nosso vídeo aí, pessoal. Comente embaixo, tá? Você que está precisando dos nossos reparos aí também, da minha mão de obra, para algum tipo de serviço, manda mensagem pra gente e eu vou estar respondendo vocês. Valeu? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto. Abraço, pessoal.